Muito bom dia, nobres amigos do Instagram, ao vivo e online, sábado 7/11. Aqui quem vos fala é Gabriel Marques, psicólogo especializado em hipnose. Para quem não sabe, foi meu aniversário dia 5/11 de novembro, 7/11 de 2020, vai ficar registrado na eternidade. Para quem não sabe, dia 5/11 foi meu aniversário, então se você quiser mandar um parabéns atrasado é bem-vindo. Votos de alegria são bem-vindos. Tivemos um leve atraso do início esperado da nossa live de hoje, porque meu amado vizinho está fazendo uma reforma aqui, ó, instalando alguns móveis. Eu tenho o prazer de informar vocês, meus amigos, seguidores, pessoas maravilhosas que estão aí presentes na minha vida de alguma forma, que eu me mudei, estou numa casa nova, numa casa maravilhosa, que tem mais espaço, que tem mais privacidade, que perto do Museu do Ipiranga, um lugar que eu morei muito tempo, que eu estou muito feliz de estar aqui agora. Estou me adaptando ainda, mas é um lugar silencioso, com uma noite tranquila, nunca dormi tão bem. Praticamente patrocinado hoje pela equipe Monster, esse Monster Energy Drink. Recomendo para vocês aí que tomem com prudência, porque tudo em excesso faz mal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o equilíbrio, né? Então, assim como um refrigerante, outras coisas, é uma coisa que em excesso faz mal. Curioso, me veio à mente agora, Carol Herrera, minha querida amiga, vou acenar para você. Bom dia, bem-vinda à live do Instagram do dia 7/11. Carol, um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci na vida. Uma mulher inteligente, divertida, carismática, simpática, educada. Não tem quem não conheça ela e não se encante. Um beijo pra você, Carol. Tô aguardando mais um pouquinho aí, daqui a pouco eu já começo o conteúdo. Você sabia que pessoas que fazem cirurgias bariátricas, elas acabam se viciando algumas vezes em energy drinks? Por que será, né? O organismo estava acostumado a receber uma quantidade absurda de comida, de doces, de outras coisas. E aí aquilo, puff, a pessoa não consegue comer. A pessoa quando tenta comer vomita, por exemplo. Aí ela começa, às vezes algumas pessoas começam a fumar e outras vão para energy drink, vão tomar aí refrigerante ou então energético, porque tem uma alta concentração de glicose e outras coisas. E aí aqueles neurotransmissores chapadões que estavam ali, eu quero mais, me dá mais comida, me dá mais glicose, conseguem ficar mais tranquilinhos do energético. Muito bem, muito bem, muito bem. Para quem for entrar, agora vamos começar. Para quem não for entrar, vamos começar também. Essa é uma live que é programada com a nossa querida escola Marechal Floriano, a convite da maravilhosa diretora Olivia, pelo qual eu tenho muito respeito e admiração, uma pessoa de muita doçura e firmeza, o que é algo que é necessário para alguém que dirige uma escola. Imagine a responsabilidade de ser diretor de uma escola onde você tem profissionais, professores, alunos, pais, famílias envolvidas, e não só famílias, mas a educação de uma nação, de pessoas infinitas aí. Então imagine a responsabilidade, imagine o que é acordar de manhã e falar, poxa, como eu posso tornar a vida dessas famílias melhor, como eu posso tornar o país através da educação melhor. Olha que missão, que propósito, que impacto, né? Muito bem. Como a Carol está online, ao vivo, Carol, você tem alguma pergunta aqui? Agora você tem um gênio, não sei se você já viu um gênio da internet, que você vai descobrindo, você pensa num personagem, você pensa lá, sei lá, vamos supor, no Aladdin. Aí você começa a colocar, ele faz perguntas. É um desenho animado, é homem, é mulher, é da Disney. Aí ele vai fazendo perguntas, parece um Quem Sou Eu. E aí ele te dá, você está pensando no Aladdin. Já viu esse daí?
Vou ser o gênio hoje. Se você tiver alguma pergunta antes de começar a live, antes de entrar mais nossos queridos ouvintes, nossos queridos telespectadores, se você tiver alguma pergunta sobre ansiedade, síndrome do pânico, saúde, saúde mental, saúde emocional, inteligência artificial, metafísica, espiritualidade, filosofia nietzschiana de Spinoza, Gandhi, tiver alguma coisa aí, aproveitar esses minutinhos iniciais, faça a sua pergunta de frente com Gabi Gabriel, respondendo ao vivo aí, hein? Olha aí que coisa. Muito bem, vamos trabalhar. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de alguma das coisas que eu venho observado. Um dos fenômenos muito importantes que a gente encontra na natureza, em toda a natureza, é a busca do equilíbrio. Olha aí, se eu coloco a minha mão numa parede, vamos supor que a parede está bem gelada, a palma da minha mão vai começar a trocar energia térmica com a parede. O que isso quer dizer? As partículas de calor que ficam lá agitadinhas, elas vão entrando em contato com a parede e a parede vai esquentando. E a minha mão, ao mesmo tempo, vai ficando mais morna. Sabe quando, igual, eu estou aqui com esse energético gelado, eu ponho a mão nele, minha mão está mais quente que ele. Então a minha mão vai pegando um pouco da temperatura dele e ele da minha temperatura. Essa troca é um equilíbrio, é uma busca por equilíbrio. Quando você pega todo o circuito elétrico, eu fui formado de eletroeletrônica no Senai, para quem não sabe, um curso técnico para jovens. Você tem os cursos pagos e um curso que você passa por prova. Muito bacana, e você tem muito como mecânico, eletroeletrônica, bem legal. Aprende muito, várias noções, muito importante para formação do profissional. Eles têm uma visão muito industrial, te ajuda a entender um pouco como é trabalhar numa empresa, com critérios de horário, é bem legal. Você aí que tem jovens, filhos, recomendo, tá bom? Cíntia, seja bem-vinda. Para quem não conhece também, uma psicóloga maravilhosa, cheia de alegria, cheia de capacidade, uma mulher que eu admiro muito. Uma das pessoas mais inteligentes, com raciocínio rápido, fala rápido igual eu. A gente conversando em meia hora, a gente fala 200 assuntos. Sentar numa mesa para conversar, nossa, parece uma coisa, mas a gente se entende, né, Si? A gente bate um papo filosófico, psicológico alinhado. Então, voltemos. Eu estava falando do equilíbrio da natureza, energia térmica, a parte elétrica. A parte elétrica também, o raio ele vai fazer ele está buscando o equilíbrio das cargas positivas e negativas. Ele está fazendo a busca desse equilíbrio. Então, tudo na natureza acaba buscando esse equilíbrio. Olha aí, uma pessoa, olha lá meu energético aqui, uma pessoa que fica cega, não para de enxergar ou diminui muito a sua visão. O que acontece com ela? O organismo tenta equilibrar, uma coisa meio demolidor. Você começa a ouvir melhor, ter o olfato melhor, o paladar, o tato. Porque se você tirou um dos sentidos, os outros precisam, para encontrar esse equilíbrio da balança, eles vão se exercitando, eles vão se acoplando. Bom, entendi, Gabriel. Então tem vários aspectos no nosso corpo, na natureza, que está buscando o equilíbrio. Quando eu estou com frio, o que meu corpo faz? Ele começa a tremer. Para quê? Para que circule mais sangue, os órgãos vitais que ficam nessa região, as extremidades ficam mais frias, porque o sangue está sendo concentrado na região vital, que são os órgãos, e aí para que eu possa agitar mais sangue, para esquentar, para encontrar a famosa homeostase. Opa! Caiu aqui. A homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo, né? Então, o corpo também tem essa inteligência de buscar o equilíbrio. Outra coisa, se eu estou com calor, o corpo transpira. Para quê? Para que eu possa refrescar e encontrar o equilíbrio da homeostase da temperatura. Quando eu vou urinar e a urina sai escura, por que ela sai escura? Porque ela teve uma concentração maior de líquido, porque eu estava tomando menos líquido necessário do que o necessário.
Então, tudo no meu organismo, na natureza, está buscando o equilíbrio. Já assistiu o Rei Leão? Rei Leão diz o seguinte: quando era o Rei Leão lá, que eu esqueci o nome do pai, Simba, tudo que o sol toca é o nosso reino. Quando era Carlinha, bem-vinda à nossa live, é uma honra tê-la aqui de manhã, ó. Um beijo no coração para quem não conhece a Carla, uma professora de zumba, de dança, já foi primeira bailarina de não sei quantos lugares, já foi enfermeira, uma mulher incrível, cheia de energia, cheia de amor, cheia de espiritualidade. Vamos para a Índia juntos, na caravana da Índia. Quem quiser estar convidado, obrigado pela sua presença aqui hoje, um beijo no seu coração. Então eu estava falando do equilíbrio das coisas da vida. Então o equilíbrio na natureza, o equilíbrio do corpo, tudo buscando a homeostase. E muitas outras coisas buscam o equilíbrio também. Quando no Rei Leão, estava falando do Rei Leão, tá lá o pai do Simba, para quem quiser me contar o pai do Simba que eu esqueci, que fala: Simba, tudo que o sol toca é o nosso reino. Ele que está lá, ele é um rei justo. Justiça vem da balancinha lá. Justiça é o equilíbrio. O equilíbrio é a saúde. O saúde é o sátvico. O sátvico é o saudável, é o harmônico. Então a gente está sempre buscando o equilíbrio. Mufasa. Obrigado, Carol. Mufasa. E tem lá o Scar, né, que é o tio dele. Então quando o Mufasa estava reinando, os animais lá, eles estavam em equilíbrio, porque a caça não era a caça dos animais não era em excesso lá no Rei Leão. Eles caçavam o necessário para alimentar, para sobreviver. Ao mesmo tempo, os herbívoros iam comendo as plantinhas o necessário para sobreviver. Então, existia uma harmonia do ciclo da vida. E aí o que aconteceu? O Scar veio. O tema hoje, bom dia Juliano, o tema hoje é o equilíbrio da vida, como encontrar esse equilíbrio e a importância do equilíbrio. Estou tentando usar algumas linguagens mais lúdicas para tentar trazer um pouco mais de a atenção dos nossos ouvintes mais jovens, que hoje tem a tecnologia no sangue enraizado. Então eles estão acostumados com coisas muito rápidas, né? Se nós estamos, a gente fica ali clicando no pular anúncio. O meu filho tem 2 anos e meio, ele já sabe pular anúncio. Então é muita agilidade. Então eu vou tentar trazer uma linguagem mais lúdica para convidar os nossos queridos a ouvir uns conteúdos legais, né? A ouvir. Apesar que você pega alguns filmes da Disney, tem bastante coisa legal. Imagina, eu que agradeço pela sua presença. Seja muito bem-vinda, tá? Eu quero muito pedir para vocês que estão aqui ao vivo. Hoje eu quero prestigiar do fundo do meu coração vocês que estão agora ao vivo. Sabe por quê? Porque o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem na nossa vida. Seja se a gente decide fazer alguma coisa consciente ou inconscientemente, a gente está usando a nossa vida naquele instante. Se você está aqui, você está acreditando que o que eu vou falar para você vai te gerar algum valor, ou você está aqui porque um dia eu já gerei valor e faz sentido para o seu coração, ou simplesmente porque o seu coração te trouxe aqui, seja lá qual for os outros motivos, mas eu queria muito prestigiar o seu tempo, porque você está aqui agora. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta que não tem nada a ver do que eu estou falando, estou falando de equilíbrios da natureza. Se quiser perguntar sobre síndrome do pânico, sobre ansiedade, sobre meu filho ele come muito chocolate, o que eu posso fazer? Eu não tenho nem um pouco todas as respostas do mundo, mas eu vou dividir todos os meus conhecimentos, todas as minhas ideias com vocês. Vamos fazer hoje um papo leve, um papo assim de roda de amigos, sabe aquelas caminhadas, para não falar na mesa de bar, as caminhadas que a gente faz e vai conversando. Então eu queria muito que vocês tiverem alguma pergunta sobre qualquer tema, qualquer coisa, me perguntarem e aí a gente vai trocando. Marcela, bem-vinda a essa live. A Má, que é uma mulher doce, inteligente, eu sempre digo para ela que essa é uma combinação muito, muito difícil de encontrar. As pessoas, quando são extremamente inteligentes, elas têm uma tendência a cair para o lado esquerdo do cérebro, que é o hemisfério da racionalidade,
que fica muito frio, muito A ou B, certo, errado, melhor, pior, são os juízes da vida, tá sempre ali naquela binaridade. Mas a Marcela não, ela é extremamente inteligente, ela tem a doçura, que a doçura muitas vezes está muito associada no extremo quando alguém é muito sensível, alguém que é aquela pessoal, é de humanas, aquele pessoal que fica contando borboleta e olhando a nuvem, lendo borra de café, mas é muito bonito ver esse equilíbrio dos hemisférios, o esquerdo que é a racionalidade, a parte de memória, lógico, que o direito, que é o lado emocional, o lado criativo, intuitivo, e a Mar tem essa qualidade maravilhosa. Bem-vinda à live, Mar. Não sei se você ainda está aí, ou ao vivo vai sempre trocando, mas quero que vocês façam perguntas, tá bom? Então vamos voltar ao tema. Eu estava falando do equilíbrio da natureza. Como tudo na natureza busca equilíbrio, o nosso corpo, a carga elétrica, a carga térmica, o tempo todo. Então, da mesma forma, o Scar, o Mufasa, que era o rei do leão lá, ele estava... obrigado, Mar, que bom que você está aqui. Fique à vontade o tempo que for saudável e... enfim... E aí Mufasa tá lá, o Rei Leão, ele cuidava de forma harmônica, equilibrada, justa do reino dele lá. E aí, quando o Scar assumiu que era aquele tio, ele caçava de forma predatória, ele caçava em excesso. E aí o que aconteceu? Eu que agradeço. O que aconteceu? O Scar, que é o tio, ele caçava de forma predatória. E o ciclo começou a entrar em desarmonia, em desequilíbrio, começou a atacar demais, aí começou outras coisas a acontecerem e vai entrando nessa desarmonia. Então, quando a coisa está em desequilíbrio, tudo na natureza vai buscando equilíbrio. Cláudia, minha querida Cláudia, seja muito bem-vinda a essa live. A Cláudia é uma das mulheres mais inteligentes e sensíveis também que eu conheço. A Cláudia é sensibilidade. Conecta coração, ela olha com um olhar, ela já sabe o que o outro está pensando, é quase uma telepatia, e tem o dom de tocar com as palavras, com amor, com afeto. Eu sou filho desse afeto também. Agora o pessoal da Escola Marechal Floriano está ao vivo, bem-vindo, todos bem-vindos. Agora a gente já está na live com bastante gente. Pessoal, eu queria que vocês fizessem perguntas. Hoje a proposta da live vai ser trazer um papo interessante sobre aspectos da vida, mas a proposta é que vocês façam perguntas abertas. Eu vou falar sobre o equilíbrio, como encontrar esse equilíbrio em aspectos da nossa vida, mas eu gostaria de propor um bate-papo de sala de aniversário. Para quem não sabe, foi meu aniversário dia 5/11, aceito parabéns atrasado. Olivia, fiz uma declaração para você, Olivia. Hoje nossa live é patrocinada pela Monster Energéticos, tá bom? Mas vamos ao tema. Estou falando do equilíbrio da vida. E olha que interessante. Vou contar aí o que acontece. Vamos supor que eu sou uma pessoa que... Opa, caiu aqui. Eu sou uma pessoa que passei por uma experiência traumática na minha infância, onde eu fui trancado numa sala e fiquei sozinho. Obrigado. Fiquei sozinho lá naquela sala. E aí eu fiquei lá durante um ano, sei lá, fiquei trancado numa sala um dia, isso me deixou desesperado, eu me senti muito sozinho, essa aqui gravou no meu coração. A gente vai cravando no coração e vai começando a ter uma balancinha de dor, e aí a gente vai tendo medos. E aí o que eu vou fazer? Eu começo a buscar fora de mim, nos meus comportamentos, a cura desses medos, a cura dessas dores. Então eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu tive uma experiência lá e eu fiquei com medo de magoar o outro. Olha que muito interessante. A culpa do sofrimento do outro é minha. A culpa do sofrimento de quem eu amo é minha. Isso deu a mão para o quê? O medo de magoar o outro. Bom, se a culpa é minha, eu não quero te magoar. Se eu não quero te magoar, eu quero o quê? Eu quero te agradar. Se eu não quero te magoar, se eu quero te agradar, eu tenho dificuldade de falar não para você. E aí isso foi constelando, isso foi construindo, foi fazendo um rizoma, foi fazendo essa palha de aço, foi se juntando em um monte de coisas. E aí vários dos meus comportamentos são para evitar essa dor de me sentir rejeitado, de sentir-se
excluído, de sentir-se menosprezado, de sentir que eu estou fazendo mal para o outro. Vários dos meus comportamentos inconscientes foram nesse sentido. Então eu vou fazer amizades, eu vou desenvolver o carisma, a simpatia como recurso para equilibrar essa balança, porque eu não quero sentir essa dor. Então eu estou em desequilíbrio dentro de mim. Então eu vou começar a ter atitudes para evitar essa dor ou para resolver essa dor, mas enquanto eu não tenho consciência de que ela existe, eu vou evitando. Como que eu vou evitar essa dor? Eu vou lá na minha adolescência querer ser amigo de todo mundo, querer agradar todo mundo, então eu vou falar sim para todo mundo, então eu começo a evitar essa dor. Mas é um comportamento natural que eu nem percebo. Quando eu falo natural, é inconsciente, automatizado. Que na verdade eu estou buscando a minha cura. Na verdade eu estou buscando esse equilíbrio que eu falei no início da homeostase. É meu corpo me sacudindo para tentar me achar. Quando você pega aí, em paralelo a isso, uma pessoa que teve burnout. Burnout é quando a pessoa trabalha muito. 10, 12, 15 horas por dia, por semana, por mês. E aí, o que ela fez? Vamos pensar num pêndulo. Se eu puxo para essa extremidade o pêndulo, quando eu solto, ela faz o quê? Vai para essa. Então, se eu puxei para cá, cansaço, puxei para cá, trabalho em excesso, falta de sono, o que meu corpo vai produzir em mim? Ele vai falar, opa, esse cara tá aquecendo, preciso esfriar. Esse cara tá trabalhando muito, eu preciso fazer ele descansar. Começa a gerar os sintomas do burnout, irritabilidade, alterações de sono, alterações de humor, lapsos de memória, dificuldade para fazer raciocínios lógicos. Por quê? Porque meu corpo está tentando me dar um basta, está tentando me jogar na parede e falar, ô, acorda, você jogou demais para cá, eu vou tirar toda a sua energia que você gastou, você queimou o burn, queimou toda a sua energia e agora você vai precisar de recuperar. E aí, assim é com vários aspectos da vida. Quando a gente pega para um extremo, a gente solta. Que é outro exemplo que é uma busca do equilíbrio. Lá na década de 70, talvez um pouco antes, um pouco depois, existia uma educação muito rígida, muito militar, muito quadrada. Esse excesso de rigidez, tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, vai para lá. Excesso de rigidez criou crianças falando, putz, esse negócio é ruim pra caramba, eu virei uma pessoa com toque, eu virei uma pessoa com estresse, eu virei um workaholic por causa disso, puf, eu não quero isso pros meus filhos, eu vou vir pra cá, ó. Aí o pêndulo soltou, veio pro outro lado, ó a natureza buscando equilíbrio, ó o tempo todo essa busca por equilíbrio, aí veio pra cá, o que acontece? Começa, não, meu filho pode fazer tudo, eu não falo não, se ele está fazendo arte eu escondo ele, eu distraio, não, a educação tem que ser o tempo todo alegrinha, tem que ser só na mágica parece que tem que ser um show business para a pessoa ficar entretida. E aí veio o excesso de permissividade. Quando a gente tinha rigidez, um excesso, porque sempre os excessos são os problemas, o excesso, aí veio o pêndulo e trouxe a flexibilidade em excesso. E aí o que é curioso na nossa vida, a gente tem uma tendência de falar assim, poxa, eu nunca vou fazer isso, A, B, C ou D que meus pais faziam comigo, então isso eu não vou seguir. Esse A, B, C, D eu vou seguir. O que é esse processo se a gente olhar para um outro olhar? É como se fosse o pêndulo, você aprendendo. Eu gosto da ideia que a gente cresce em espiral, né? Então a gente vai passar pela mesma dificuldade. O medo de perder. O medo de perder meu celular. Aí eu aprendo o medo de perder meu celular. Medo de perder um carro. Aprendo com medo de perder o carro. Medo de perder um amigo. Medo de perder a vida de uma pessoa que eu amo. A vida sempre vai nos cobrando em patamares mais difíceis. E a gente evolui um degrauzinho, se depara com outra dificuldade. Evolui mais um degrauzinho, se depara com outra dificuldade. E às vezes é do mesmo tema. Perder alguém. Perder às vezes de briga, às vezes de vida, perder o outro faleceu. Então, a gente vai sempre aprendendo nesse roda circular. Eu aprendi 2 mais 2. Na semana seguinte eu vou aprender 2 vezes 2. Na outra semana, multiplicação vai para, sei lá, divisão. Potência, raiz quadrada, e aí vai. Você vai
calçando um aprendizado em cima do outro, um aprendizado em cima do outro. E o que eu quero dizer com isso? O tempo todo você está buscando equilíbrio. Pode reparar, quando a gente tem um excesso, tinha não sei quem fala, ditados antigos, né? Noite de muito riso, manhã de choro. A gente oscila, maré alta, maré baixa, é o tempo todo através, olha que interessante, yin yang, através do movimento a gente está na busca do equilíbrio. Gabriel, entendi. Então na natureza, lá no raio, no meu organismo quando eu estou transpirando, no ciclo da vida, então se eu tenho muita praga de um lado, vai vir começar a produzir muito bicho para equilibrar. Tudo na natureza, inclusive nos meus sintomas psíquicos, inclusive na história. Se a gente busca na história... a guerra é produto da paz, diria Raul Seixas. A guerra é produto da paz. Porque vem um, aí vem o outro. Vem um, aí vem o outro. Só que sempre aprimorando, sempre saindo das extremidades. Pensa num pêndulo. Quanto mais eu vou para um extremo, mais eu vou buscar o outro. E aí a gente vai evoluindo, a gente vai entrando no equilíbrio, até que aquilo se equilibra, até que o movimento acabe, né? Mas aí a gente pode pensar num movimento diferente, porque a vida é movimento. Tá, Gabriel, como que eu faço bom uso desse aprendizado? É muito interessante essa reflexão mesmo, de que tudo é um equilíbrio, mas o que isso serve para a minha vida? Serve da seguinte forma, você olhar para você e perguntar o que está desequilibrado na sua vida hoje. Sua relação familiar, sua relação profissional, sua saúde física, sua saúde mental. Ah, eu não tenho nenhum desequilíbrio. Parabéns, você é um alienígena. Você não é desse planeta, você é um ser evoluído. Você, por favor, me passa o seu WhatsApp e me ensina como não ter nenhum desequilíbrio. A gente está na bicicleta. O que a bicicleta está fazendo? Você está em movimento. Então, todo em movimento para se manter equilibrado. Para se manter entre a dor e o prazer. Entre o trabalho e o descanso. Como que a gente pode aplicar isso na nossa percepção psíquica? Em várias camadas. A mais profunda, uma das mais profundas, eu diria, é você olhar para os seus comportamentos, entender o que você está buscando satisfazer em você. Vamos pensar que existe uma balancinha aqui no nosso coração. Pensa numa balancinha. Vou trazer para os relacionamentos. Vamos lá, seu marido, sua esposa, seu amigo, a pessoa que mora com você, seus filhos. Então vamos pensar numa balancinha. Toda vez que eu faço uma coisa boa, vou usar aqui, ó. Toda vez que eu faço uma coisa boa para minha esposa, é como se dentro da balancinha do coração dela, eu colocasse uma bolinha azul. Bolinha azul é ponto positivo, bolinha azul é alegria, é coisa boa. Ah, ela fica feliz. Aí começa aí a balancinha do pontos positivos começa a ficar pesada, começa a ficar boa. Aí o que ela tende a fazer? Não, mas eu vou buscar o equilíbrio dentro de mim. Já que tem um monte de bolinha azul, mais do que bolinha vermelha seria os comportamentos ruins. Às vezes eu falo uma coisa que ela não gosta, às vezes é uma discussão. Aí é como se eu colocasse uma bolinha vermelha. Ah, não. Aí vai pesando. Tudo bem que quem pinta a bolinha somos nós, depois a gente entra nisso. Mas tudo que eu faço de bom, então é como se fosse uma bolinha azul. E tudo que eu faço de ruim é como se fosse uma bolinha vermelha. Então, eu começo a fazer coisas boas para ela. Então eu dou um café na cama, eu elogio, eu tento agradar, eu tô ali de coração, beijando, abraçando, fazendo um monte de coisa legal. Então eu começo a colocar bolinhas azuis. E como tudo na vida é uma busca pelo equilíbrio, o azul está mais pesado. O que ela tende a fazer? Ela tende a querer devolver. Fala, não, peraí, Gabriel, você está fazendo um monte de coisa boa, deixa eu devolver para você. Aí a balança dela vai voltar ao equilíbrio. Então ela vai fazendo esse movimento de retorno. Poxa, ela é mais paciente, ela é mais amorosa, porque eu dei mais azuis. E aí ela, dentro da balancinha dela, tá diferente. E ela precisa equilibrar. A gente está o tempo todo tentando encontrar esse equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio. Por isso que vai ter casos, por exemplo, ai, Gabriel, terminei meu relacionamento, ele saiu da minha vida do nada, mas eu não consigo sentir raiva dele. Por quê? Porque a balancinha azul está bem maior que a vermelha. E aí até a pessoa ir entendendo e assimilando, parando de ter contato, aquele equilíbrio.
Ah, alguém fez um mal muito grande pra mim, me magoou, foi abusivo, foi... Tá lá uma bolinha vermelha bem pesada. Aí o tempo vai trazendo esse equilíbrio de volta, as compreensões, novas memórias, novos olhares, vai buscando esse equilíbrio. Então, inclusive nas relações, se a gente usar essa metáfora, essa analogia das bolinhas, a gente também está uma troca de equilíbrio. E aí a gente pensa o seguinte, imagina num ciclo negativo. O que é um ciclo negativo? Ah, eu moro com meu irmão. Aí eu vou lá, ele foi e serviu café só para ele, não serviu para mim. Bola vermelha para ele. Claro que quem pintou essa bola fui eu, né? Porque às vezes o irmão nem tá vendo de café, nem sabia que ele estava em casa. Mas eu vou lá e pinto essa bolinha de vermelho e opa, tá pesado. Aí o que eu vou fazer? Vamos supor que eu fiquei com raiva, aí eu sou reativo a isso. Eu vou lá e falo, então quer saber? Então eu não vou lavar a louça, eu vou deixar mais louça para ele lavar. Aí o irmão vai lá, vai lavar. Putz, meu irmão não deixou a louça de novo. Bolinha vermelha. Aí começa a pesar para os dois lados. Aí o que acontece? O desequilíbrio está grande aqui dentro. Tem mais bolinha vermelha do que azul. Aí eu falo, poxa, eu não vou ser carinhoso com ele, tá em desequilíbrio aqui. Eu preciso tirar essas bolinhas vermelhas e jogar de volta para ele para voltar meu equilíbrio anterior. Então eu começo a ser grosseiro, começo a ser ríspido, começo a dar patada, começo a não responder, começo a ser seco, começo a ser reativo. Por quê? Porque eu quero equilibrar essas bolinhas aqui dentro. E aí eu vou devolvendo vermelho para ele. Só que qual que é o problema disso? Começa a virar um tiro trocado. Joga vermelho, ou seja, joga uma atitude ruim, uma atitude de desprezo, uma atitude infantil e ele joga de volta. Porque a gente quer equilibrar ali. E quando que isso vai ter fim? Quando um dos iluminados, né, com mais clareza, fala assim, opa, peraí, esse ciclo aqui não tá me levando para um lugar legal. Essa discussão, essa briga, isso é muito comum, marido e mulher, quem convive, né? Conviver, viver junto. Quem vive junto é normal. Aí o que a gente faz? A gente para de jogar a vermelha. A gente cede, a gente dá mais. A gente entrega. Então, peraí, eu já tô desequilibrado, tá um monte de vermelho, me fez um monte de coisa, falou um monte de coisa, tá um monte de vermelho pesado. Só que ao invés de eu devolver, quer saber? Vou deixar pesar mais. Tó um carinho, tó uma paixão, um amor, uma generosidade. Eu começo a doar mais, doar mais, doar mais. Aí a balança dele fala, opa, peraí, tá entrando azul aqui. Tá desbalanceando, peraí. Então ele começa a tender a esse movimento. Isso acontece, essa tendência de seguir esses movimentos, se a gente for viajar, acontece na economia. Quem estuda trade, eu tive a oportunidade de estudar 3 cursos de trade durante 6 meses. Quem estuda bolsa, mercado financeiro, também funciona em ciclo. Eles têm os gráficozinhos ali. A nossa vida também é cíclico. Eles chamam de pullback, que é quando sobe o preço, depois ele desce, depois ele sobe de novo. Então sempre tem esses pullbacks. Sempre tem um momento onde sua vida estagna, um momento onde você começa a decair em aprendizado, onde começa a vir uma fase difícil, o mês do inferno astral, seja lá o que for, tem essa caída. Mas aí a gente vai evoluindo em degraus, vai evoluindo em degraus, vai evoluindo em degraus. Pausa para o Monster. Perguntas, comentários, opiniões. Hoje está sendo uma live mais leve, sem conteúdos pesados, sem metralhar informação. A gente falou do equilíbrio em várias linguagens. Uma linguagem analógica, uma linguagem da natureza, uma linguagem mais psicológica. Parece um outro approach, mas eu estou por aqui, hein, pessoal. Vamos fazer pergunta, interagir. Vocês... estando aí me ouvindo, é um presente para mim. Que mais? Outras patologias. Quando a gente fala patologia, patos, né? Muito, muito, muito pesado, mas vamos pensar em questões emocionais. Então esse equilíbrio das relações vai acontecendo e rompe-se esse ciclo. Você percebe que existe todos os sistemas vivem em homeostase. Yes! É isso aí, cara. É isso aí. Perfeito. E aí nessa busca do equilíbrio, você percebe que eu tive que ceder ainda mais. Fazer um esforço. Puta, já tá pesado essa balança, eu vou ter que tirar mais para quebrar esse ciclo. E é isso que a gente tem que fazer com outros processos na nossa vida. Quer um exemplo? Vamos supor que toda noite eu tô ansioso, aí eu vou lá e como. Pum.
Vou comer. Meu cérebro associa aquilo, alívio da dor. Pô, legal, vou fazer de novo amanhã. Chega no dia seguinte, dia cansativo de trabalho. Mais uma vez começa o dia, a noite. Chega o crepúsculo, chega a noite. O que eu faço? Começo a comer de novo, repito o ciclo. E cada vez que eu vou repetindo o ciclo, ele reforça, fica mais difícil. É como se eu estivesse colocando mais bolinhas. Eu vou repetindo o ciclo, repetindo. Chega uma hora que pra parar é difícil pra caramba. E aí a gente tem que, opa, ó, presta atenção, você tá fazendo isso. Alguma coisa acontece que, não, hoje eu tô com vontade de comer aquela pizza que eu já comi ontem, frango assado, anteontem comi hambúrguer, hoje eu quero comer aquela pizza. Mas eu vou fazer esse sacrifício, eu vou abrir mão, eu vou me entregar, eu vou falar, não, hoje eu não vou comer, eu vou ser firme. O que eu tô fazendo, a ideia das bolinhas azuis? Eu tô mais perto do equilíbrio. Quando eu tô mais perto do equilíbrio fica mais fácil. É aquela velha história, difícil é sair da cama e chegar na academia, mas depois que eu tô lá a coisa acontece. É esse movimento. E aí tem alguns filósofos, Nietzsche, Spinoza, outras linhas, vão falar que a gente só pode doar o que a gente tem em excesso. Se eu tô naquele momento, se eu tô generoso, se eu tô empático, eu só posso doar aquilo que eu tenho. E não o que eu tenho, porque o que eu tenho eu uso. Eu não posso doar essa camisa porque eu tô usando, exemplo. Mas se eu tenho sobrando amor, empatia, clareza, eu posso entregar, eu posso doar. Mas na verdade, eu diria Gibran que nós somos só canais, a gente não doa nada. Somos movimento da vida que acontece. A macieira ela não está doando, ela está sendo macieira. E ela não escolhe para quem ela dá o fruto dela, para quem ela entrega o fruto dela. E assim deveríamos ser, né? Vamos falar de fome emocional então. Já ciente desse ciclo que acontece, a gente pode pensar em 3 níveis de consciência alimentar. Ju, seja muito bem-vinda a essa live, obrigado pela sua presença. Ângela, minha querida tia madrinha maravilhosa, seja bem-vinda a essa live. Então a gente começou a falar um pouquinho, eu vou falar de fome emocional, que a Olivia citou. Se vocês tiverem algum comentário, pergunta, crítica, por favor, fique à vontade. Hoje é uma live no estilo bate-papo alegre, feliz. E vamos lá. Então a gente pode pensar em 3 níveis de consciência alimentar. Um que a gente come considerando que o nosso corpo é uma máquina e a gente está dando a melhor gasolina para ele. Se eu como uma maçã, eu vou me alimentar de alguma forma. Se eu como uma coisa pesada, meu corpo não vai funcionar tão bem. Então eu como para aquilo que eu preciso. Um cara que bate laje 12 horas por dia, ele precisa de uma alimentação diferente minha, que fico o dia inteiro sentado, mas fritando os miolos aqui. Então a gente come com a consciência do que está comendo. Eu estou comendo esses nutrientes. E consciência ela pode estar em diversos aspectos. Na escolha pelos nutrientes, pela cor, pelo sabor, vários aspectos. Aí a gente vai para o segundo nível. Pensa num farol, verde, amarelo, vermelho. O verde é o melhor. Onde eu como pela saúde, eu como pela necessidade, eu como porque eu estou buscando aquilo para o meu corpo. Tem gente que sente o cheiro, nossa, vou andando na feira, tá sentindo esse cheiro de maracujá? Não tô. Por quê? Porque o corpo dela tá precisando daquela vitamina do maracujá. E aí ela fica mais perceptivo àquele olfato, olha que interessante. E aí ela escolhe o maracujá, beleza. E aí a gente vai para o segundo nível, que é o nível amarelo, que é comer pelo prazer. A comida é maravilhosa. Tem 2 tipos de prazer. O prazer propriamente do sabor, que vem por esse sentido, e o prazer de aliviar uma dor emocional. Então eu como para aliviar uma ansiedade, eu como por hábito, que tá nesse nível aí. Eu como todo dia pra caramba por hábito. Eu como docinho, eu tenho meu docinho das 4, 5 da tarde, quando provavelmente começa a baixar meu índice de energia, porque eu almocei entre meio-dia e 2 horas mais ou menos, 2h30, e meu corpo já está condicionado a pedir essa glicose, esse mimo nesse horário. Aí tem o horário do crepúsculo, né? Algumas tradições vão falar que
que é um horário que você começa a acessar as suas sombras, os seus medos, as suas dores, as suas dificuldades, de uma forma inconsciente. Fala, ai, nossa, me deu uma tristezinha essa hora. Então é interessante, bem-vindo à angústia, né? A angústia nos constitui. Diria Viviane Mosé, o pacote vida, que o pacotinho vida que a gente compra é amar a vida, ela vem junto com a angústia, com a mágoa, com a tristeza, com a culpa, com a dificuldade, com a doença, ela vem, esse é o amor à vida, o amor à vida que é real, não a vida ilusória de felicidades, de Instagram, de viagem, não, é fácil amar esse sabor, mas o que rasga a alma, como diria Nietzsche, para caber mais mundos, mais vida, é difícil amar, difícil afirmar. A gente pode pensar em níveis, eu aceito a vida, eu sou grato pela vida, eu amo a vida. Agora imagine essas intensidades de viver em coisas difíceis. Eu aceito o meu filho, eu sou grato pelo meu filho, eu amo o meu filho do jeito que ele é. Eu aceito meu chefe, meu trabalho, minha doença. Eu sou grato pelo meu chefe, meu trabalho, minha doença. Eu amo meu chefe, meu trabalho, minha doença. Olha esses níveis de intensidade. E você tem o poder de decidir qual nível você vai buscar para a sua vida. Já me perdi completamente. Dos níveis alimentares. Então, um é comer por consciência, nas necessidades físicas. O outro é por hábito, questões emocionais, pura busca do prazer. E a gente tem um outro nível de alimentação, que aí é o mais complicado, que é quando a gente entra em... Obrigado. É quando a gente entra na compulsão. Quando a gente entra na compulsão, a gente está num nível inconsciente, a gente está num nível ausente de percepções. A gente não percebe que a gente está num ciclo. Aí vem uma dica legal, atenção, hein? Peguem as canetas, essa live, jogue tudo fora e fique só com isso que eu vou te dizer agora. Se você quiser mudar algum ciclo na sua vida, tem 3 níveis aí. O nível 0, vamos dizer assim, vamos por 4 então, para não parecer maluco. O primeiro nível é o de não perceber. Não percebo. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu era muito mais, só que eu não sabia, eu não percebia. Através da minha criação, meu pai é um cara ansioso. Então eu estou pegando água lá na pia, ele chega do meu lado, encosta e fica com o copo do lado dele, esperando eu tirar para ele pôr o dele. Fala, me dá um ar, me dá oxigênio. Eu tô entrando na casa dele, ele fala, vai, entra. Eu falo, o que tá acontecendo? É tiroteio, é explosão, o que é isso? Mas não é nada, é porque ele é muito ansioso para que as coisas aconteçam. E eu cresci vendo aquilo, e aquilo era natural para mim. Eu repeti esse padrão. Então, fica a dica aí, hein? Observe como são seus pais, ou as pessoas que você conviveu, cresceu, seus tutores. Você vai ter muito deles. Já diria Shakespeare no Menestrel. Temos muito mais dos nossos pais do que imaginamos. E aí, então, o primeiro nível é o nível de não perceber. Eu não sabia que eu era ansioso, não percebia. Anota aí que esse aqui é legal. Então, eu não percebia. Aí, o segundo passo, qual que é o segundo passo? O segundo passo é perceber, começar a perceber. As pessoas que convivem com você vão te dar muitos toques dos seus problemas, dos seus... pontos de melhoria, porque às vezes a gente não percebe. Então, o segundo passo é perceber. Então, eu estou percebendo, nossa, como eu estou ansioso, como meu coração disparou. E tem vários níveis de percepção. Você pode perceber seu corpo. Experimenta aí, percebe agora seu corpo. Está com alguma dor nas costas, dor aqui atrás, está cansado? Como está a sua respiração? Você está respirando ofegante, está respirando calmo, está respirando gostoso? Você está sentindo o ambiente que você está? Qual que é a temperatura que está aí em volta de você? Como estão as suas mãos? Elas estão frias, estão quentes? Como está seu corpo? Um nível de percepção. Outro, como que está a sua mente? Está agitada? Está impaciente? Está viajando? Está presente? Como é que está? Um abraço, Fer. Obrigado pela sua presença. Como estão as suas emoções? Você está angustiado? Você está bem? Então é um exercício de percepção. Então, o primeiro nível eu não percebo. O segundo nível, eu começo a perceber o que está acontecendo em mim. Perceber. Nossa, eu sou ansioso, bicho. Eu estou aqui acelerado, estou aqui preocupado. Percebo que está assim. Aí a gente vai para o próximo, que é compreender as causas.
Então vamos pegar. E quando eu falo as causas, eu podia falar, a causa é porque meu pai é ansioso, eu sou ansioso. Não, não é essa a causa. A minha ansiedade, exemplo, é o medo das coisas não acontecerem do jeito que eu quero, vamos supor. Medo de sair fora do meu controle, medo de me frustrar. Essa é a causa, não da onde originou a minha ansiedade. Isso é importante no histórico terapêutico, no histórico para você se entender. Mas terceiro passo é compreender a causa. Por que eu sou tão acelerado? Porque meu pai era assim. Não, essa não é a causa. A causa é por quê? Porque você já está condicionado, por exemplo, a achar que vai acontecer uma tragédia. Você já está condicionado a esperar o pior. Então, essa é a causa. Medo de sofrer, medo da dor física, medo da morte. Então eu não percebo, o próximo nível é a consciência, eu começo a perceber, aí eu vou para um outro patamar de consciência, de lucidez, de compreender a causa. É aquela criança que o primeiro nível é não perceber, tá, e bem-vinda, um beijo no seu coração, futura médica, futura... um monte de coisa depois a gente se fala. Não perceber. Então eu estou aqui, uma criança no escuro, ela tá lá com medo, ela não percebe, ela só tá sentindo desesperada, achando que aquela cobertor que ela tá vendo é um monstro. Aí ela começa a perceber, olhar, fala, peraí, o monstro tá ali, o que é aquilo? Eu tô vendo que tem alguma coisa, e sentir esse sentimento, eu tô com medo. Aí começa a compreender a causa, fala, mas o que é isso? Aí ela acende a luz. Acendeu a luz, ela tá vendo que é uma roupa, um armário. Ela entendeu a causa do medo dela. E aí a gente vem, essa lucidez final seria a cura, seria ver a verdade, ver a realidade, você se transmutar. O que seria o quarto passo? É você aprender a lidar com o problema. Você aprender a lidar com o problema para que aquilo não aconteça mais. Então você trabalhou a causa. Então vamos lá, ansiedade, medo de ficar sozinho. Eu sou ansioso porque eu tenho medo de ficar sozinho. Então eu não percebia, comecei a perceber, entendi que a causa é o medo de ficar sozinho. Qual que é o último passo? Aprender a ficar sozinho. Aprender que está tudo bem ficar sozinho, aceitar a sua solidão, aceitar a solitude, aceitar, aprender a saber que você nasceu e vai morrer sozinho. Elaine, quanto tempo, bem-vinda à live, um beijo no seu coração, mais uma psicóloga maravilhosa que faz um trabalho interessantíssimo. Acessem a página da Elaine depois. Pausa para o meu energético. Pessoal, eu estou falando de uma forma meio abstrata, meio assim, mas é porque hoje eu quis trazer esse approach mais leve, menos técnico, mais bate-papo, e também tentar trazer um afeto aí para as crianças, para os jovens, né, que gostam dessa linguagem mais lúdica, mais brincalhona, essa coisa mais vlogger que eles estão acostumados. E aí, galera, beleza? É um negócio meio Sérgio Malandro, né? Mas beleza, pessoal, nosso tempo está acabando, eu tenho mais 5 minutos. Eu queria saber, nós temos 10 pessoas, olha que gratidão. Olha que gratidão. Tem 10 pessoas que podiam estar fazendo qualquer outra coisa da planeta Terra e estão aqui olhando para o aparelho celular, vendo voz, eu que vos fala. Então eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre qualquer tema. E agora vai ser o Responde Gabi, vai ser um momento de Kiss. Imagine o guru, vou encarnar o guru aqui, receber todos os santos, entidades alienígenas, seres de outras dimensões. Brincadeiras à parte, queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algum compartilhamento. Pode ser sobre qualquer tema que vier à cabeça. Gabriel, como eu encontro colchões melhores? Vamos achar uma resposta aí. Eu não tenho nenhuma resposta, mas a gente deixa fluir sem medo e um bate-papo legal. Estou no aguardo de vocês, corações maravilhosos, pela existência de cada um de vocês, pela vida de vocês. As palavras têm poder, hein? Cuida para que as suas palavras sejam mais valiosas que o silêncio. Que frase linda. Cuida para que suas palavras sejam mais valiosas que o silêncio. As palavras têm muito poder. A palavra, assim, e o mundo era vazio, então veio a palavra. Puf! A palavra tem muita força. Então eu quero, com as minhas palavras, desejar a todos vocês muita paz, muita alegria, muito amor, muita gratidão, muita sabedoria, que vossos corações possam se acalmar, que vossos corações possam estar na presença do hoje, do aqui e agora, firmando a vida, que vossa vida possa estar sempre orientada para o bem, para o agora,
Nós só não somos bondosos, generosos e amorosos quando não estamos na lucidez. Por trás de toda agressividade, toda xingamento, existe dor, existe medo, existe egoísmo, que é filho do medo. Não somos pessoas ruins, nenhum de nós. Acredite nos seres humanos, acredite na vida, acredite no bem, acredite na melhora. Carlinha, obrigado você pela sua existência maravilhosa. Mais um ser de luz. Eu tenho a oportunidade maravilhosa de conversar, conviver e conhecer pessoas de muita alegria, muita luz, muita espiritualidade, muita coisa boa. Isso é um presente para mim. E aí? Então é isso, pessoal. Obrigado pela existência de vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Que tenham um final de semana consciência. O que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Eu quero realmente ir na feira comer 10 kg de pastel? Ou eu quero encontrar um significado para minha vida? Eu quero ter um foco, eu quero me amar mais, eu quero chorar mais, eu quero me entregar mais, eu quero mergulhar na vida. O que eu quero? O que eu quero? Se eu tivesse uma lâmpada mágica agora, qual que seria o meu desejo? Pum! Se eu tivesse uma lâmpada mágica para realizar qualquer coisa, o que você realizaria? Se hoje fosse seu último dia, na Terra, o que você faria? Com quem que você faria as pazes? Para quem você pediria perdão? Para quem você iria se perdoar? Se você fosse para o céu, se o céu existisse, por que você merece entrar nesse céu? O que as pessoas pensam de você quando você chega no ambiente? Qual a imagem que você passa? Fraternidade é a ideia de ser um poço de enriquecimento da vida. Por onde você for, alguém que passa por você, aquele lugar fica melhor, aquela pessoa fica melhor. Se eu vou na cozinha, como que eu posso lavar uma louça para ficar melhor? Se eu vou conversar com alguém, como que eu posso dar uma palavra de conforto para alguém? Se você está orientado não para o que você quer da vida, mas para o que você pode dar para a vida, sua vida muda assim. Porque você passa a olhar para outras coisas que você não via antes. Há quem caminhe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. O que isso quer dizer? Só está preocupado com seus próprios interesses, com seus próprios medos, com as suas próprias ansiedades, com as suas próprias dificuldades. O que acontece se você começar a pensar, o que o outro precisa? Meu filho, quando está gritando, xingando, batendo nas pessoas, ele tem só 3 anos, quase 3 anos. Ele não quer fazer aquilo, ele está fazendo aquilo porque ele está com raiva, ele não sabe lidar com a raiva. Aí eu vou lá, eu acalmo ele, eu falo, calma filho, calma. Tá tudo bem, papai tá aqui, o que você quer? Calma. Aí ele muda. Porque não adianta alimentar o fogo. Tem que jogar serenidade ali. Obrigado pela sua paciência, sua audiência. Que seu dia seja maravilhoso, de muita luz, muita alegria. Um beijo no coração de vocês. Até uma próxima. Obrigado.